Primeira de Pedro, meus irmãos, capítulo 1, iremos ler os versículos 9 a 12. Perdão, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Até aqui, meus irmãos, que o Senhor nos conduza. Nós, os crentes em Jesus Cristo, fazemos certas asseverações a respeito de Deus, da salvação, que ao mesmo tempo que únicas, são asseverações ousadas, corajosas, coisas a respeito dos quais nós somos muito claros sobre o Deus a quem nós adoramos. Em nossa fé, nós dizemos que Deus, o Criador de todo o universo, é apenas um ser, mas este mesmo ser único subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, que nós dizemos encarnou-se em Jesus, e Deus, o Espírito Santo. Nós dizemos que Deus, o Filho, por amor a nós, desceu do céu, que Deus se tornou um ser humano como nós, carne e osso, assumiu a forma humana, mas sem pecado, e quando ele assumiu essa forma humana, para ele se encarnar, ele nasceu de uma jovem que ainda não era casada, uma jovem virgem chamada Maria. Nós dizemos também que este Jesus, que é Deus que se fez carne, nós adoramos a Ele, cantamos para Ele. E se Ele não fosse Deus, isso é claro, seria uma blasfêmia muito grande, porque ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. E dizemos que Deus, que se fez homem, morreu na cruz pelos nossos pecados. A única religião que diz que nós somos salvos pela graça de Deus é a religião cristã, é a fé evangélica. Porque todas as outras dizem que de alguma forma nós precisamos merecer para ir para o céu, que de alguma forma nós precisamos comprar a nossa salvação. Mas nós não acreditamos assim. Ao contrário, nós temos a plena certeza da nossa salvação, porque Jesus morreu por nós, ou como diz o apóstolo Paulo, também ressuscitou por nós, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, intercedendo continuamente por nós, e de lá Ele voltará para nos buscar. E quando Jesus vier, novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. É ali que nós vamos morar. Todas essas afirmações da nossa fé, meus irmãos, como eu disse para vocês, do ponto de vista meramente humano, são coisas ousadas demais. E são coisas também claras demais, essas que nós confessamos. Essas são as coisas que confessamos quando, por exemplo, vamos publicar a nossa, ou fazer a nossa pública profissão de fé. Essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna, não no sentido de que desejamos, mas que temos a certeza e apenas estamos aguardando, e este é o Deus a quem nós amamos.
Agora, por que nós acreditamos dessa maneira? Qual é a razão? Será que a nossa fé, como dizem algumas pessoas, é coisa de gente de baixo nível intelectual? Ou, como disse um célebre filósofo, a religião é o ópio do povo? Será que nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Porque nós somos, assim, pessoas que se sentem inseguras e que precisam de alguma forma, algum suporte para as nossas almas, para a gente suportar as dificuldades desta vida? Ou será que a nossa fé, como diriam alguns, é uma coisa escapista? O povo não tem como melhorar de vida, e então a religião os escraviza, fazendo com que eles sejam, digamos assim, o rebanho que pode ser manipulado pelos poderosos. Nós que conhecemos a fé cristã, nós sabemos que não é nada disso. Ao contrário, quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós vemos de acordo com a Escritura que a nossa fé é baseada em coisas muito sólidas, muito verdadeiras, que não é um mero exercício religioso de gente religiosa, piedosa, mas mal informada a respeito das coisas da vida. Não, temos razões muito fortes para crer em Jesus Cristo, para crer em Deus Pai, para crer na salvação, para crer na presença do Espírito Santo no nosso meio, para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E é sobre isso, então, meus irmãos, que eu desejo meditar com vocês nesta noite, de acordo com o texto que nós acabamos de ler. Nos nossos dois últimos estudos, nos nossos dois últimos cultos de domingo à noite, nós falamos a respeito da graça de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus, que Deus, o Pai, nos escolheu conforme a sua presciência, para que nós pudéssemos ser aspergidos com o sangue de Jesus, para que pudéssemos ser santificados pelo Espírito Santo. E depois nós dizemos também que nós alcançamos esta salvação por meio da fé. Fé que o próprio Deus é quem tem dado a nós. Agora, depois de dizer que, mesmo em meio a muitas provações, nós somos um povo feliz em Deus, por causa dessa nossa eterna salvação, o apóstolo Pedro, nos versículos que lemos hoje, versículos 10 a 12, ele diz que essa nossa salvação não foi uma coisa ou não foi um plano que Deus precisou executar, um plano B, digamos assim. Não é algo que, quando Jesus veio para instituir o reino de Deus nesse mundo, ele foi frustrado, como dizem alguns, e acabou morrendo na cruz, deu errado, e aí então Deus colocou um outro plano em ação. Não, não é isso, diz o apóstolo Pedro. A nossa fé está solidamente alicerçada, várias razões importantes. E nós vamos então ver quais são essas coisas que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Ele diz aqui, então, nesses versículos, que a salvação com a qual nós fomos alcançadas, não foi uma coisa assim que entrou de repente, mas algo que lá no Antigo Testamento, lá nas antigas Escrituras, os profetas de Deus já haviam falado a respeito dela. E ele diz que agora, nos tempos em que Jesus Cristo veio, tudo que Jesus Cristo fez foi simplesmente cumprir aquilo que Deus já havia falado. E depois que Jesus cumpriu aquilo que já havia falado, o Espírito Santo, por sua vez, trouxe a nós essa mensagem, de tal modo que nós temos uma tríplice experiência, aqui diz o apóstolo Pedro, que mostra para nós a razão da nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? Ou, dividindo aqui o nosso texto, as razões que ele diz aqui para nós sermos crentes. A primeira coisa que ele diz aqui, que eu quero destacar, é que Cristo, ou melhor, o Espírito de Cristo, planejou a nossa salvação desde a antiguidade. Veja, no versículo de número 2, a gente já leu, nós já lemos em outra ocasião, que nós fomos eleitos de acordo com a presciência de Deus.
Quando ele fala a respeito disso, ele está dizendo que Deus, o Pai, nos escolheu para pertencermos a Ele. Agora, aqui no versículo 10, Pedro acrescenta que a graça de Deus para a nossa salvação, ou para a salvação das nossas almas, já havia sido anunciada pelos profetas. Veja mais uma vez o versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Eu queria fazer 3 observações, ainda que breves, aqui neste versículo, meus irmãos. Primeiro, quando Pedro se refere aos profetas, para nós é óbvio de quem ele está falando. Ele está falando a respeito dos profetas do Antigo Testamento, como nós costumamos chamar, não é? Mas, embora a resposta para isso seja, de certo modo, óbvia, eu queria ler com vocês também lá na segunda carta de Pedro, onde ele fala isso ainda mais claramente. Capítulo de número 1 da segunda carta, versículos 20 e 21. Vamos ali, irmãos? Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. O apóstolo Pedro escreve assim: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então veja, aqui no versículo de número 20, ele usa a expressão profecia da Escritura. Então lá no primeiro capítulo da sua primeira carta, quando ele fala dos antigos profetas, é deles que está falando. É a respeito da Bíblia Sagrada que ele tinha nas mãos, que era o Antigo Testamento. E Pedro aqui, ao falar a respeito disso, tendo em mente especificamente os profetas canônicos, aqueles que estão registrados na Escritura, ele diz: esses homens falaram da parte de Deus e falaram movidos pelo Espírito Santo. Há uma segunda observação que eu queria fazer no texto da primeira carta, é que Pedro diz que, ainda que esses homens estiveram falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, tudo que eles profetizaram não tinha sido resultado da sua própria sabedoria. Agora, quando ele diz isso, quando ele diz que não era de particular elucidação humana, isso não quer dizer que eles deixaram a mente de lado. Veja, eles não eram médiuns falando pelo Espírito Santo. Eles não eram pessoas que estavam psicografando a Bíblia. Não, o apóstolo Pedro diz, as palavras que ele usa, no versículo 11, versículo 10, melhor dizendo, indagaram, inquiriram, versículo 11, investigando, qual a ocasião, quando aconteceriam, em outras palavras, eles estavam fazendo uso de plenas faculdades mentais quando estavam escrevendo as profecias. Eles sabiam do que estavam falando. E ele diz aqui que era, no versículo 11, o Espírito de Cristo que neles estava. Lá no capítulo 2, na segunda carta, melhor dizendo, ele usa a expressão, falaram da parte do Espírito Santo. Então veja, o Espírito de Cristo, Espírito Santo, é o Espírito de Deus, que estava falando por intermédio dos profetas. E ele diz uma terceira coisa, que conduzidos pelo Espírito Santo, eles estavam falando de coisas que não poderiam prever naturalmente, mas estavam falando das glórias e dos sofrimentos de Cristo para a nossa salvação. Então veja, quando nós lemos no Novo Testamento a respeito de Jesus, você já reparou isso naturalmente, toda hora está escrito assim, para que se cumprisse aquilo que fora dito pelo profeta. Para que se cumprisse, e não somente para que se cumprisse, as circunstâncias foram acontecendo, mas o próprio Senhor Jesus, ele se entendia como o cumprimento das profecias, e ele ia fazendo tudo de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa a gente constatar quando a gente olha para as Escrituras e vê, primeiramente, Deus falando que iria acontecer e Deus cumprindo aquilo que ele havia falado. O Novo Testamento cumpre aquilo que o Antigo Testamento diz, e o Antigo Testamento prevê aquilo que vai acontecer no Novo. Eu acho, meus irmãos, que um dos exemplos mais sólidos que a gente tem
está aqui no próprio apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 22, até o versículo número 24, ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, capítulo 2, versículos 22 a 25. No versículo 22 do capítulo 2 diz assim, a respeito de Cristo: o qual não cometeu pecado. Estou lendo desde o versículo 20, irmãos, me perdoem. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Se você conhece, ou melhor, eu presumo que todos vocês conheçam, mas se você se lembra daquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 53, qual é o texto que Pedro está citando aqui, que se cumpriu então na vida de Cristo? O capítulo 53 de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu poderia ficar multiplicando aqui, meus irmãos, várias e dezenas de escrituras que o Novo Testamento mostra para nós que se cumpriram em Jesus Cristo. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, você pode conhecer, ou melhor, você pode saber, nós podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Se é assim, quando nós cremos na Bíblia, qual é a razão de nós crermos na Bíblia? É porque quando olhamos para ela, nós reconhecemos que tudo quanto a Bíblia diz é verdade. Tudo quanto a Bíblia ensina se concretiza. As profecias demonstram, diz o apóstolo Pedro, que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. As Escrituras demonstram também que a nossa salvação foi planejada por Deus. Aliás, aqui nos versículos 19 e 20 do capítulo 1, Pedro diz que o sangue de Jesus já foi conhecido por Deus antes da criação do mundo, porque tudo estava lá, nos planos de Deus para a nossa salvação. Mostram também que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, também estava lá. Então essa é a primeira razão. Por que você é crente? Porque quando você lê a Bíblia, você percebe que ela está falando a verdade. A segunda coisa, a segunda razão da sua esperança, está implícito em tudo aquilo que já temos dito até agora. É que Jesus cumpriu as coisas que o Antigo Testamento diz. Ele cumpriu os planos de Deus para a nossa salvação. Nos textos de Lucas, por exemplo, quando o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, está falando com seus cansados e desesperançados discípulos, ele diz assim: ó tardos de coração, para crer em tudo o que as antigas Escrituras disseram. E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, e também pelos Salmos, diz o Evangelho de Lucas, Jesus mostrou para eles o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E uma das coisas que as Escrituras diziam, em Isaías capítulo 53, é que Jesus, ele não somente daria a sua vida pelos nossos pecados, mas é que ele veria o resultado disso e ficaria satisfeito. Em outras palavras, depois da sua morte, ele não continuou morto, mas ele teve o prazer de ver a salvação alcançar aqueles por quem ele morreu.
Ele ressuscitou. E os evangelhos nos mostram que para cumprir as Escrituras, para cumprir, por exemplo, o Salmo de número 16, onde está escrito: tu não permitirás que o teu santo fique na sepultura, não permitirá que o seu corpo veja a corrupção. Lucas, ele mostra que Jesus, em tudo que ele estava fazendo, era cumprir as Escrituras. Eu quero me deter com os irmãos apenas no capítulo 9 de Lucas e ler 2 ou 3 versículos com os irmãos ali. Por favor, irmãos, abram lá em Lucas 9 agora. Eu quero ler primeiramente o versículo de número 22. E aqui Lucas está falando a respeito da resolução de Jesus em cumprir a palavra de Deus. E ele diz aqui em Lucas 9, 22, Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Versículo 44 agora. Jesus ainda falando com seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E agora, meus irmãos, ainda aqui em Lucas 9, o versículo 51, Lucas diz assim: e aconteceu, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Veja como Lucas diz para nós que Jesus ele tinha um propósito claro na sua mente. Ele sabia que ele tinha que ir para Jerusalém. E quando ele chegasse lá, ele seria entregue nas mãos da liderança lá em Jerusalém. E ele morreria, ele seria morto. Mas ao terceiro dia, ele deveria ressuscitar. Jesus tinha a firme convicção de que ele foi enviado pelo Pai para cumprir a vontade do Pai. E então ele deliberadamente, ele se deixou prender, ele se deixou julgar, ele se deixou ser condenado e morto voluntariamente, diz o texto para nós muito claramente. Jesus se entregou à morte na certeza de que o Pai Celestial não o abandonaria, mas que o traria de volta à vida. Então, veja lá no capítulo 23 agora de Lucas, as últimas palavras de Jesus. Vamos ver o que está escrito lá? Capítulo 23 de Lucas diz assim no versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Mais tarde, capítulo 24 agora de Lucas. Vamos ler a respeito da ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, capítulo 24, começando do versículo 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja ressuscitado, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Através dos séculos, meus irmãos, os que têm lido os evangelhos, eles ficam extasiados diante da beleza da doutrina bíblica, da beleza do plano de Deus para a nossa salvação. Plano que os profetas falaram antes, e plano que depois Jesus veio e cumpriu fielmente aqui, na certeza de que tudo se cumpriria. Vamos imaginar por um momento, meus irmãos, que Jesus, ele acreditasse ser o Filho de Deus, e ele acreditasse que morreria pelos nossos pecados e ressuscitasse ao terceiro dia. E então ele se deixasse entregar para ser morto. Mas ao terceiro dia, o corpo dele continuasse morto. O que você iria pensar a respeito de Jesus? Você diria mais ou menos assim: tadinho, ele tinha tão boa intenção,
mas não sabia do que estava falando. Não é? Mas vamos supor diferente. Vamos supor que Jesus fosse uma pessoa que dissesse, olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia, mas ele soubesse que ele não ia fazer isso. Ele apenas queria popularidade, apenas queria que as pessoas o seguissem. E ele pensasse assim, na hora H eu vou dar um jeitinho de escapar. O que você pensaria dele? Que ele era um grande enganador, não é mesmo? Mas, meus irmãos, Jesus não somente acreditava, ele anunciava, e ele deliberadamente se entregou à morte, mas no terceiro dia, quando as suas discípulas foram lá no túmulo, Jesus havia ressuscitado. E quando Pedro prega o seu primeiro sermão, ele diz para uma multidão lá em Jerusalém, o túmulo dele está lá, vazio. Qualquer um pode olhar e ir lá para procurar. Procure em qualquer lugar. Porque, como é que diz o ditado? Quem procura, acha. Mas ele ressuscitou dentre os mortos. Então, quando você diz que você é crente em Jesus, primeiro você está dizendo, eu creio nas profecias. Segundo, eu creio naquele que veio e cumpriu todas as profecias. Mas tem uma terceira coisa aqui neste texto, que o apóstolo Pedro nos fala, no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11. E falando ainda sobre os profetas, versículo 12, Pedro diz assim, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que até os anjos queriam entender, conhecer melhor, perscrutar, de tão maravilhosas que elas são. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que agora, através da igreja, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, estão sendo conhecidos pelos principados e potestades. É como se a igreja fosse um testemunho diante dos anjos de todas as coisas que Deus está fazendo. Eles ficam de olho na igreja para ver o plano de Deus se desenrolando. Agora, vejam, ele diz aqui que aquele mesmo Espírito de Cristo que inspirou o Antigo Testamento, agora esse mesmo Espírito estava usando aqueles que ministravam a palavra de Deus. Isto é, quando os apóstolos falavam da parte de Deus, estavam anunciando pelo mesmo poder do Espírito Santo. Com isso, o Espírito Santo está aqui através de Pedro, dando a entender para nós que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é a expressão exata do ser de Cristo. Porque se é o Espírito de Cristo que estava falando lá, é o Espírito de Cristo que continua falando agora. A obra de Deus continua através da pregação do Evangelho. A mesma verdade que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo é ensinado em vários outros lugares da Bíblia. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, porque agora habita em vós o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito de Deus e Espírito de Cristo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E esse mesmo Espírito foi prometido por Jesus antes dele subir ao céu, quando ele disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. E no dia do Pentecostes, conforme a promessa de Jesus, o Espírito Santo veio e continua trabalhando através da proclamação da sua palavra. Mas eu quero dar um passo adiante. Embora o Espírito Santo continue a falar através da pregação da sua palavra, não são todas as pessoas que entendem a palavra. Por isso, é preciso algo mais. É aquilo que a gente costuma chamar de iluminação do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Por favor, abram suas Bíblias agora em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. O apóstolo Pedro diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Veja o que Paulo está dizendo aqui. O homem por si mesmo, em sua própria natureza, a gente pode acrescentar algo mais a respeito dessa natureza, não é? Natureza carnal, obscurecida pelo pecado. Ele diz aqui, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Ele não consegue crer nas coisas do Espírito de Deus. Ele simplesmente, para ele, são loucura. Você já deve ter tido essa experiência, né? Talvez você mesmo, olhando para si mesmo, no tempo que você não era convertido. As coisas do Espírito de Deus para você não faziam sentido. E da mesma forma, qualquer pessoa que não foi iluminada pelo Espírito Santo, as Escrituras continuam não fazendo sentido para ela. Agora, veja, meus irmãos, outro dia eu ouvi um filósofo católico romano dizer mais ou menos assim, as coisas referentes a Cristo, elas são tão claras, tão evidentes, que não acreditar em Cristo é burrice. Num certo sentido, eu quase que falo a mesma coisa com ele, né? Porque assim, se você for analisar historicamente a nossa fé, tem bases históricas para isso. Mas ainda assim, pessoas super inteligentes, pessoas muito cultas, negam a fé cristã. Por que acontece isso? É por falta de inteligência delas? Não, é por falta de iluminação do Espírito de Deus. É porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para eles são loucura. Já falei para vocês que antes de eu ser convertido, eu falava assim, o que tem a ver um homem que morreu na cruz 2000 anos atrás com os meus pecados? Se é para eu ser salvo, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que merecer. Por que eu pensava desse jeito? Coisa do homem em sua natureza carnal, em sua natureza obscurecida, pecaminosa. Então, Paulo diz para ele, são loucura. Mas agora veja, por favor, o versículo de número 12 aqui dessa mesma carta de de Paulo, a carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sim, sabe qual é a terceira razão da sua fé? A iluminação do Espírito Santo. Eu acho que vale a pena eu citar para vocês a nossa confissão de fé de Westminster a respeito deste assunto. No capítulo 1, quando está falando a respeito das Sagradas Escrituras, os nossos antepassados na fé escreveram assim, as muitas excelências incomparáveis e completa perfeição da Escritura Sagrada são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Quer dizer, olha para a Bíblia, e se você olhar para as excelências da Escritura Sagrada, o seu alto teor doutrinário, as profecias que se cumprem, a vida do Senhor Jesus, os preceitos morais, quando você olha para a Bíblia, isso daí é argumento suficiente. Foi colocado lá, que bom, né? Isso aí é argumento suficiente para você saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Contudo, continua a nossa confissão de fé, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade divina e autoridade, divina autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra em nossos corações testifica pela palavra e com a palavra em nossos corações. Você entendeu o que está dizendo aqui, não é? Se você olha para a Bíblia, você tem todas as razões intelectuais para crer nela. Mas o que nos convence mesmo, não é que tem todas as razões históricas e científicas, é que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Aí nós cremos. Houve um pregador no século XVIII chamado Jonathan Edwards. Ele tem sido reconhecido por muitos como o maior filósofo que a América já teve. E ele era um grande pregador. E Jonathan Edwards, de certa altura de sua vida, foi ser missionário entre os indígenas norte-americanos. E ele começou a perguntar para si mesmo, e agora, o que eu vou ensinar para eles? Porque qual é a formação escolar que os indígenas têm?
Como é que eu vou argumentar com eles a respeito da filosofia, da ciência, para convencê-los a respeito da verdade e da fé? E Jonathan Edwards começou a orar bastante, e ele chegou à seguinte conclusão: basta eu pregar a Bíblia, não precisa mais nada. E quando ele começou a pregar, a tribo inteira para onde ele foi pregar converteu-se a Jesus. Porque basta a Bíblia. Nós não precisamos de argumentos científicos, não estou dizendo que não prestem, não é isso que eu estou dizendo. Nós não precisamos de argumentos históricos, não é isso que não estou dizendo que não prestam, mas que para nós, o que nos faz crer? Você tem uma experiência com Deus? Ele iluminou a sua mente para você crer na Escritura? É isso que te faz crente. Concluindo, meus irmãos, Pedro diz, olha, nós temos as Escrituras, elas falam a respeito de Cristo. Nós temos Jesus Cristo, que cumpre as Escrituras, e temos o Espírito Santo. Ele nos ilumina para que nós conheçamos a nossa salvação, a certeza da nossa salvação. Então, quando alguém perguntar, você sabe o que você tem para dizer. Você tem uma fé sólida. A fé cristã não é um salto no escuro. Ela é baseada em evidências, tanto históricas quanto espirituais. Eu gostaria, irmãos, de concluir a nossa meditação de hoje, lendo com vocês, lá no capítulo 3. Se Deus assim conceder, nós voltaremos ao capítulo 3 futuramente. Mas eu quero ler os versículos 15 e 16 do capítulo 3 aqui da primeira carta de Pedro. E diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pede, ou todo aquele que vos pedir, a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Como eu disse para os irmãos, se o Senhor conceder, nós voltaremos futuramente a esse texto. Mas veja o que Pedro disse. Esteja preparado para falar a respeito da razão da tua fé. E qual é a razão da tua fé? A Bíblia, Jesus, a experiência que você tem de fé através do Espírito Santo agindo no seu coração. Assim, tem um hino que diz assim, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei por que Deus se revelou para mim, mas eu sei em quem tenho crido. Ah, isso eu sei. Ele eu conheço. E Pedro aqui diz, qual deve ser a nossa atitude ao testemunhar? Ele diz assim, olha, numa atitude de mansidão, numa atitude de temor, com boa consciência, não seja o rei da intelectualidade, mas seja uma pessoa que entronize a Cristo no seu coração, e assim você vai estar preparado para você dizer a razão da esperança que há em você. 3 aplicações breves, meus irmãos. Primeiro, admire a sabedoria do plano de Deus. Olhe para as Escrituras. Veja como elas são belas, como elas são verdadeiras, como elas são confiáveis, como são sólidas. Houve um tempo atrás que algumas pessoas começaram, no meio chamado teológico, a desacreditar das Escrituras. Lendas piedosas, mitos, nós não cremos nisso não. Nós cremos que a Bíblia é realidade, realidade que se cumpre e que se cumpriu no passado. Admire-a e diga assim, ó profundidade tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem é que foi capaz de bolar um plano assim para a salvação? Somente Deus, para fazer algo assim. Louve a Deus pela sua salvação. Louve a Deus pela vida eterna. Louve a Deus pelas Escrituras. Louve a Deus por quanto é sólida a fé que você tem no coração. Segundo, leia as Escrituras. Encha o seu coração com elas. Medite nelas. Quanto mais você encher o seu coração com as Escrituras, mais cheio do Espírito Santo, porque a Escritura é inspirada por Ele, e Ele fala por intermédio dela. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo?
leia, medite nas Escrituras. Quando alguém disser para você que a ciência já tem provado que a Bíblia não é verdadeira, não esquenta a cabeça com isso, a ciência não provou coisa nenhuma. Isso não é verdade. Creia que as Escrituras são a palavra de Deus. É claro, meus irmãos, que não é a ciência que fala isso, porque a ciência, a verdadeira ciência, não nega a existência de Deus. Mas existem alguns ateus que insistem nesse ponto. Então, simplesmente, não se sinta rebaixado espiritualmente ou intelectualmente, mas procure saber, quando alguém fala assim, a razão dele falar assim. E medite, peça a iluminação de Deus para responder a essa pessoa. Porque o Espírito do Senhor, o Senhor Jesus promete para os seus discípulos, quando vocês estiverem diante dos tribunais, não tenham medo, porque não vão ser vocês que vão falar, mas o Espírito do vosso Pai, que está em vocês, é que irá falar. Então creia no poder do Espírito Santo na tua vida, creia, porque se você não acreditasse, se você não tivesse o Espírito Santo, nem na Bíblia você acreditaria. Não se envergonhe de ser crente, não se sinta rebaixado se você é crente, como se você fosse um cidadão de segunda categoria. Ao contrário, a Bíblia diz que o teu destino é o céu, é lá que você tem a sua morada. E por último, e se você não crê ainda? Querido, aquelas coisas que eu falei hoje são razões suficientes para você crer. Razões para você se voltar para Jesus e dizer, Jesus, seja o meu Salvador, seja o meu Deus e Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. É razão suficiente. Mas se você ainda não consegue crer, então eu recomendo que você faça o seguinte, peça a Deus que te dê o dom da fé. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, de mim mesmo eu não consigo crer. Me dá fé. E Deus vai ouvir a tua oração. Em nome de Jesus. Amém.